No mundo de guerras e de tensões, aonde a ansiedade e o medo dominam a humanidade, milhares de pessoas se reúnem em uma invocação de fé e de esperança, em busca das soluções que vêm de Deus. Está começando Momentos de Reflexão, um programa que vai mexer no seu interior, com o pastor Paulo Guilherme. Olha, se você tem uma Bíblia, abra no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15. Um texto muito conhecido da palavra de Deus. Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15. Diz assim. Quem já achou, diga amém. Posso ler? Vou ler então. Diz assim. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amém? Diga glória a Deus. Podemos assentar, irmãos? Eu quero nesta noite conversar com vocês todos dentro da palavra de Deus. E essa minha conversa que eu vou ter com você nesta noite para você entender como é que nós conseguimos respostas de oração para a nossa vida. Amém? A gente sabe que existe um número muito grande de cristãos que oram, mas não são muitos cristãos que obtêm resposta das orações que estão fazendo. E às vezes as pessoas associam essa resposta com objetos, associam essa resposta com o ambiente, com tantas outras coisas. Tem gente que imagina que Deus vai ouvir uma oração se a igreja for bonita. Tem pessoas que imaginam que Deus vai ouvir uma oração se de repente a pessoa estiver ali pagando algum voto pesado para poder Deus então atendê-lo e escutá-lo. E às vezes, dentro da ilusão, né, daquilo que é massificado na cabeça das pessoas, as pessoas imaginam que o fundamental para obter oração é ele fazer algum tipo de sacrifício para obter uma resposta de oração. Nós sabemos que não é assim. Deus estabelece outros critérios para poder então nos atender, para poder dar uma resposta àquilo que nós estamos pedindo a Ele. E eu quero conversar mais ou menos com vocês desta noite sobre isso. A Bíblia diz que existia um rei que se chamava Davi. Ele foi um rei de muitas vitórias. Ele foi um homem que, na verdade, se tornou referência para o povo de Israel. Ele teve muitas conquistas. E durante quase todo o reinado dele, ele passou em guerra, passou brigando, tendo que matar muitas vezes para não morrer. E durante esse período da vida dele, do reino dele, a Bíblia diz que ele tinha o sonho de construir um templo, uma casa de oração, um lugar para adoração a Deus. E ele conseguiu praticamente juntar todo o material necessário, quase tudo, para poder estruturar a casa de Deus. Ele conseguiu reunir, mas Deus achou por bem que não era ele que tinha que construir esse templo, até porque, em razão da vida que ele levou, da necessidade então de ter que conquistar para não ser conquistado, ele acabou sujando muito a mão dele nas guerras, nas batalhas, e Deus então passou esse privilégio para o seu filho Salomão, que Deus então abençoou e determinou que durante o reinado de Salomão, ele não entraria em guerra, ele não passaria dificuldade, mas experimentaria um período de muita prosperidade, em função exatamente de Davi ter conseguido praticamente estabelecer o reino
e também obter grandes conquistas. E Salomão então, diz a palavra de Deus, que começou a construção do templo. Começou a construir o templo. E olha, foi uma batalha. Ele foi reunindo tudo que era de melhor. Tudo que havia de bom, ele mandava importar para poder fazer a casa de Deus. E paralelamente, ele também estava construindo a casa do rei. E ele então foi detalhista, minucioso. Ele foi um homem extremamente preocupado em dar o melhor para Deus, em fazer o melhor para Deus. E o certo então que ele conseguiu construir esse templo, depois de 7 anos, ele conseguiu fazer aquilo que estava na cabeça dele e construiu aquele templo, que na verdade era uma obra que nunca um judeu havia visto. Ninguém tinha conseguido presenciar até então uma construção daquele porte, uma obra feita daquele porte, feita por Salomão, da maneira como ele pensou, como Deus colocou em seu coração e da maneira como realmente Deus queria que ele fizesse. E quando chegou o dia da inauguração, a Bíblia diz que ele resolveu fazer um grande sacrifício. Para vocês terem uma ideia, o sacrifício que ele fez, ele matou simplesmente 22 mil bois e 120 mil ovelhas, ele sacrificou naquele dia. Fez um sacrifício tremendo, o pátio ficou totalmente tomado pela fumaça, a glória de Deus invadiu aquele templo. Foi algo realmente marcante para o povo de Deus, quando viram no dia da inauguração todo aquele sacrifício oferecido a Deus, toda forma de poder realmente homenagear o Deus Todo-Poderoso. O povo percebeu, sentiu que Deus estava agindo ali, que Deus estava provando aquela obra, e houve então entre todos aquele sentimento de uma ação do poder de Deus manifestado ali naquele lugar. E eles fizeram 7 dias de festas na inauguração daquele templo e na inauguração da casa do rei. E depois então que passou toda aquela festa, a Bíblia diz que Deus resolveu falar com Salomão. Salomão entrou nos seus aposentos reais e Deus então resolveu falar com ele. E Deus então procurou deixar bem claro uma coisa. De repente poderia passar pela cabeça do Salomão, poderia passar pela cabeça do povo de Israel, que o fato deles terem construído um grande templo, que o fato deles terem realmente gasto milhões para poder fazer aquela grande casa de oração para adorar a Deus, poderia passar pela cabeça deles que Deus então estaria obrigado em atendê-los no momento em que eles orassem. Poderia passar pela cabeça do povo, ou até mesmo de Salomão, que por causa daquela grande obra, por causa daquela grande construção, Deus estaria obrigado em atender às orações do povo, Deus estaria obrigado em atender as pessoas no momento em que clamasse a Ele. E Deus então estava interessado em deixar bem claro uma coisa, deixar bem claro ao povo os critérios que Ele estabelece como regra para atender, para ouvir a oração, para nos atender quando clamamos a Ele. E o que Deus fez? Falou com Salomão. Salomão, olha, eu estou aceitando tudo. Deus aprovou o templo, aprovou a casa que foi feita para Ele, para um lugar de adoração. Todo o gasto que Salomão fez para construir um templo bonito, Deus aceitou. Toda a preocupação que ele teve em trazer o melhor para construir aquela casa de oração, Deus aceitou. Deus reconheceu aquilo como algo sendo feito para adorá-lo, para glorificá-lo. Porém, ele queria deixar claro uma coisa para Salomão. O fato de você ter feito tudo isso, não quer dizer que agora eu tenho que atender a oração de vocês sempre que vocês orarem. Porque o critério para mim atender a oração não é o templo bonito, não é a casa suntuosa, mas é exatamente a atitude que você tem que ter, a maneira como você tem que agir. Isso é determinante para que eu possa ouvir a oração e escutar cada um de vocês. E Deus então foi